Olá, galera ouvinte da Rádio Aquário. Hoje é um dia muito especial aqui para a rádio, um novo projeto se iniciando, é o Insight AMB, a conexão entre você e o mercado de trabalho. Esse é um projeto muito especial, elaborado por mim, professora Priscila Gubiotti, da Escola de Comunicação, e por a minha colega Amabile Ciampa, da Escola de Negócios. E é através desse programa que você vai tirar as suas dúvidas sobre o mercado, sobre você mesmo, né? A sua posição nesse mercado, a sua carreira. Então, a cada semana, um tema diferente, e a gente conta com a participação de todos vocês, fazendo a sua pergunta lá na nossa fanpage, facebook.com/Rádio Aquário AMB. E a Amabile vai falar um pouquinho então sobre o nosso projeto. Como que vai ser, Amabile? Então, Priscila, projeto aí novo aqui, né, para a rádio. É uma expectativa nossa, porque nós vamos estar tratando de assuntos, Priscila, que são de interesse de todos, né? Nós vamos estar falando de mercado de trabalho, vamos estar falando sobre carreira, sobre entrevistas, sobre currículo, sobre empreendedorismo. Então, nós vamos trazer alguns temas aí que todos sempre têm algum tipo de curiosidade, têm dúvidas, né? Mesmo que já estejam atuando no mercado. Isso mesmo. E a cada semana, então, nós fizemos uma divisão aí, que a cada 4 assuntos, mas não 4 semanas, um assunto diferente, e foi dividido entre Insight Carreira, Insight Negócios, Eu SA e Empreendedorismo. E esse nosso primeiro programa vai falar sobre recrutamento e seleção. Então, nós vamos começar do início realmente deste processo, né? Primeira coisa que o candidato faz é procurar um anúncio sobre aquela vaga, né, que ele tem interesse, sobre a sua área. Onde procurar e como ele realmente perceber que, olha, o meu perfil é adequado para esse anúncio. Então vamos lá, Priscila. Primeira coisa é entender o que é recrutamento e o que é seleção, tá? Recrutamento, Priscila, é aquela parte onde a empresa vai divulgar, né, aquela vaga. Então, ela vai anunciar aquela vaga. Ela coloca lá quais são as exigências, as características, o perfil. Ela resolve se ela vai colocar salários, benefícios, localização, se ela vai tratar como uma vaga confidencial ou se ela vai tratar como uma vaga aberta, né, onde ela vai poder dizer, olha, estamos contratando, somos a empresa tal para essa área. Bom, qual é a finalidade do recrutamento, Priscila? A finalidade do recrutamento é alimentar, né, de currículos, de pessoas, o processo seletivo. Que o processo seletivo, Priscila, ele passa, teoricamente, Priscila, ele passa pela entrevista, passa pela aplicação de provas, de testes, passa pela aplicação de testes psicológicos, testes de personalidade e até alguns testes de simulação ou dinâmicas, tá? O que é muito comum as empresas adotarem é a entrevista. E é esse assunto que a gente vai tratar. Isso, né? Então, falando sobre esse primeiro filtro que é feito pela empresa, que é a entrevista, qual é o melhor comportamento, como que deve agir o candidato perante essa entrevista? Olha, Priscila, a entrevista, nós temos que entender o seguinte, naquele momento, nosso currículo já foi lido, já foi selecionado. Então, a entrevista é o primeiro contato, né? É a tua primeira impressão, é a tua primeira possibilidade, né, de se apresentar, né, pessoalmente, e eles vão cruzar, né, essa apresentação pessoal com as informações que você já enviou através do currículo e com informações que eles já levantaram dentro do teu próprio currículo no mercado, como antigos empregadores, fontes de referência. Algumas pessoas costumam colocar, né, no currículo algumas fontes de referência como contato. Então, esse primeiro contato pessoal, ele é muito importante e nós devemos cuidar e primar por vários aspectos, né? O primeiro aspecto, a apresentação pessoal, né? Então, como é que nós queremos nos apresentar? E isso tem que estar muito ligado, Priscila,
com a pesquisa que a gente faz com a empresa, né, que está nos contatando. Então, pesquisar no site, na página da empresa, quem é essa empresa, ler lá qual é a missão, a visão, os valores dessa empresa, conversar com pessoas profissionais que eventualmente já atuem dentro dessa empresa ou pessoas que já trabalharam ou trabalham dentro dessa organização, perguntar um pouquinho, né? Entender qual é o dress code, né, que essa empresa adota, qual é a cultura organizacional que permeia essa empresa e primar por essa apresentação pessoal. Por quê? É o primeiro contato, é o primeiro momento. E aquela máxima, né, a primeira impressão é a que fica, ela vale sim e ela vale muito. Então isso é muito importante, né? Você nem ousar demais, né, nem ser de repente formal demais. É ser você, mas com ressalvas, né? E essas ressalvas, elas passam necessariamente por entender qual é o ambiente, qual é o tipo de roupa, né, que essa empresa adota, permite no dia a dia dela. Vou aproveitar então que você falou sobre dress code para te fazer uma pergunta sobre isso. Para quem não sabe, o dress code é o código de vestimenta, né, daquele lugar, então a gente sabe que de acordo com onde estamos, devemos, né, nos vestir adequadamente para aquele ambiente. Se eu não tenho um perfil de dress code daquela empresa, eu devo mudar a minha maneira de ser, de me vestir para trabalhar ou para entrevista, ou não, né? Já desisto daquele emprego porque não é meu perfil aqui. Olha, eu gosto muito de uma frase que a Glória Calil sempre diz, né? O menos é mais. Então, nem menos e nem mais, né? Ou seja, nem muito menos, nem muito mais. Né? Você não pode ser extremado. Você tem que encontrar aí um meio termo. Agora, ser você. Né? Então, se eu não conheço absolutamente nada da empresa e eu sou uma pessoa mais despojada, eu gosto de, por exemplo, tatuagem, eu gosto de piercing, eu gosto de alargador. Então, assim, mas será que dentro desse ambiente onde eu estou, como isso é visto? Como a pessoa que vai me receber enxerga isso? Qual é a cultura que prevalece dentro da empresa nesse sentido? Agora, é importante você ser verdadeiro. Então, não adianta, se eu me visto socialmente, todos os dias, saia, salto, blazer, não adianta eu querer me colocar dentro de uma calça jeans e um sapatênis, não sou eu. E vice-versa também vale, né? Então, se você não conhece, o menos é mais. Então, evitar, né, a gente acabar se transformando em alguma coisa que não somos, porque isso cria problema. Né? Eu posso contar o caos? Então, uma vez eu fui participar de um processo seletivo numa grande empresa e eu estava na fase final, seria a última entrevista. E tínhamos ficado eu e mais um candidato. E na saída, né, da manhã, era um bairro muito longe da minha casa e eu tinha que sair da minha casa às 6h15 da manhã para conseguir estar na entrevista às 8h em ponto. E eu tenho por hábito, quando vou dirigir, eu tenho sempre uma sapatilha, um mocassim velhinho para dirigir, que é mais confortável. E naquele dia, como era uma entrevista importante, eu ia estar passando por uma pessoa importante dentro da empresa, eu peguei todas as coisas, bolsa, sacola, mala, e eu geralmente levo num saquinho o sapato que eu vou vestir e não o que eu vou dirigir. E naquele dia eu esqueci de levar o sapato, esqueci de pegar o sapato social e fui. Quando lá cheguei, estava com um mocassim bem velhinho, surrado, para poder ir para a entrevista. Quando lá cheguei, cadê o sapato? E aquele horário da manhã, naquele local, não tinha loja de sapato aberta e eu procurei. Eu tinha vontade eu fiquei olhando no pé das pessoas que passavam na rua, porque se eu visse algum pé e um sapato que condizia, eu era capaz de chegar e oferecer, me vende o seu sapato. Porque ficou estranho, né? Eu estava de tailleur, de saia meio fina, e quando você olhava para o pé, eu estava com mocassim. E aquilo me derrubou na entrevista, porque eu me senti extremamente insegura, porque aquilo não era o meu eu,
E você não optou por explicar isso para o selecionador? Não, mas é lógico que ele percebeu, porque eu ficava num tal de esconde os pés e cruzava a perna, escondia os pés. Ele percebeu que eu estava agitada, que eu estava ansiosa, que eu escondi, que eu não via a hora de sentar, até que teve uma hora que ele olhou para o meu pé, né? Porque eu não estava eu ali. Sim, você chamou atenção para o seu pé. Chamei atenção para o meu pé, sem querer, e é lógico que eu não passei. Eu não fui classificada. Eu sempre falo assim, que aquela entrevista, um sapato me derrubou. Mas não seria um caso de você até ter explicado isso? Não seria uma boa saída? Então, eu não tinha, como explicar. Por quê? Porque eu estava lidando com um alto executivo que não tinha tempo. Então eu tinha que deixar ele falar e conduzir a entrevista, o momento, para onde ele quisesse. O problema do calçado era eu poderia exatamente estar com aquele calçado e não me sentir insegura. Qual é a mensagem que eu quero passar nisso, É você ser você. Então, no dia da entrevista não é dia de colocar sapato novo, que faz calo no pé, bolha. No dia da entrevista, se você não está habituada a usar saia, não é dia de você usar saia, No dia da entrevista não é dia de você se colocar ou usar, vestir, calçar coisas que habitualmente você não faz, porque aquilo não vai te deixar numa posição confortável. E a partir do momento que você não fica numa posição confortável, você acaba gastando a tua energia, o teu foco, a tua linha de pensamento com coisas que não vão te agregar naquele momento. Tanto que você não acha que se você talvez não tivesse ficado tão preocupada e não chamado tanta atenção para o seu pé, talvez ele nem tivesse reparado ele nisso? Ele não iria reparar, com certeza, ele não iria reparar, a entrevista iria fluir, Talvez ele ia falar, olha como ela é diferente, ela usa tailleur com mocassim, olha, ele esqueceu de trocar o sapato, ela é excêntrica, Porque ali naquele momento, o momento era realmente da entrevista e não tinha como, Então, eu acho que isso é muito importante, Às vezes as pessoas querem caprichar demais e acabam, se colocando ou se excedendo na maquiagem, se excedendo no tamanho dos brincos, dos acessórios, até da escova no cabelo, Os homens também não é diferente, Excesso no gel, excesso às vezes no perfume, isso é importante, porque às vezes a pessoa é alérgica, quem vai te entrevistar é alérgico, então o perfume não tem que prevalecer mais do que você naquele momento, A sua roupa, a sua aparência da roupa não tem que prevalecer, mas tem que ser um conjunto harmonioso. E para esse conjunto ser harmonioso, é a gente ser quem a gente é, Dá uma melhorada, uma caprichada, mas ser quem você é. E, Amabile, uma outra etapa que as empresas usam bastante no processo de seleção é a dinâmica de grupo. Sim. Como se comportar perante uma dinâmica de grupo? Então, cada dinâmica tem uma finalidade. É muito importante, ainda voltando no processo seletivo, Priscila, é muito importante que você tenha noção, para que cargo você está indo, que área você vai atuar, porque tudo isso é essencial para a compreensão e para a participação, dentro de qualquer uma das fases do processo seletivo, inclusive da dinâmica. Então, se eu vou para um cargo que exige que eu seja proativo, que eu tenha espírito empreendedor, que eu trabalhe com criatividade, que eu seja inovador, então eu tenho que estar preparado para isso. Então, numa dinâmica aplicada em grupo, eu tenho que entender que os profissionais, os psicólogos organizacionais que ali estão, eles vão estar observando isso, Quando eles passam uma dinâmica dentro do grupo, eles vão estar observando quem está liderando, quem sabe ouvir, quem sabe o momento certo de dar opinião, quem sabe o momento de tomar a decisão, quem sabe o momento de chamar todos, fazer um chamamento para todos que estão ali presentes, para que possam, olha, vamos discutir essa ideia, vamos compartilhar essa ideia, quem está cooperando, características que são muito comuns, para qualquer área, para qualquer departamento que você vai trabalhar dentro da empresa. Agora, você tem características onde você vai trabalhar num departamento onde você vai ter uma pressão muito grande,
você vai ter um deadline sempre, ou seja, você vai ser cobrado muito por prazo. Então, os profissionais, né, nessa área, eles procuram fazer dinâmicas, testes que trabalhem as necessidades, as características do que você vai enfrentar dentro do ambiente, dentro da equipe, dentro dos processos que você vai realizar. Então, quanto mais conhecimento você tiver disso, melhor é, mais fácil é para você, tá? Como agir dentro da dinâmica, né? Se eles te dão uma dinâmica, por exemplo, olha, cria um produto, então você vai ter que trabalhar, né, essas características. E a gente sabe que para você elaborar um produto, você tem que ser criativo, você tem que ser inovador, você tem que saber fazer a releitura a partir de um produto que já existe, né? Você tem que inovar porque de repente ninguém trabalhou uma determinada característica daquele produto. Você sabe que você vai ter que compartilhar informações, que vai ter que buscar informações, é uma troca. Então, assim, você vai ter que representar isso, mas representar agindo, atuando verdadeiramente ali naquele momento, né? Agora, cada empresa é uma empresa. Muitas vezes as empresas colocam um grupo de profissionais baseada nas informações que vieram do currículo, podem até ser baseadas num primeiro contato, numa entrevista bem direcionada, né, bem direta, com perguntas e o que quer saber exatamente, e já encaminha para aquela dinâmica, mas com aquela pessoa que está concorrendo à vaga, aquele candidato, meio no escuro, ele não sabe muito bem ainda, não está muito claro para ele o que ele vai exercer, qual que é a função, não foi muito aberto para ele o que é realmente. E aí você fica meio, né, o que fazer? Para onde vou? Para onde corro? Aí é ser você, né? Ser você, mostrar as suas habilidades, as suas atitudes, o seu conhecimento, né? Aí é você saber, o saber em termos de conhecimento, o saber fazer em termos de habilidades e o saber ser em termos de atitude, porque são universais, né? Ou seja, a empresa busca a tua formação acadêmica, o teu conhecer, né? O que você conhece, o teu saber, né? Dentro do que ela está buscando. A empresa, ela quer compreender, né, o teu saber fazer. O que é que você conhece tecnicamente, né, dentro dessa rotina que você vai exercer, dentro desse cargo que você vai exercer. E, acima de tudo, a empresa quer conhecer as suas atitudes, o teu saber ser. Né? Então, e essas atitudes, o saber ser, isso é universal. Né? Então, ter boa educação, ter postura, ter discernimento, ser proativo, né? Saber se impor no momento certo diante de um conflito, né? Ser uma pessoa que tem equilíbrio, né? Uma pessoa que é assertiva nas colocações, uma pessoa que busca harmonizar o ambiente ao invés de desarmonizar diante daquilo que está se apresentando. E essas regras, Priscila, são universais. Né? Elas funcionam em qualquer ambiente, em qualquer área, em qualquer departamento, em qualquer país. Acho que a palavra, pelo que a gente escutou tudo da Amabile, é o bom senso. Né? Você sempre ter o bom senso de saber se portar, saber o momento de falar e principalmente ser você mesmo. Né? Mas lógico que o ser você mesmo dentro daquele ambiente, daquele contexto que está se apresentando. Porque afinal de contas, a todo momento somos representações. Né? Ali você está representando o funcionário que você poderá ser dentro daquela empresa. E aí, falando em representação, é muito falado hoje, né, a importância da rede social. Nós estamos num mundo totalmente conectado e se diz muito que os recrutadores olham a sua rede social lá, se realmente condiz com o que você está mostrando para aquela empresa, tanto no seu currículo quanto nessas entrevistas. Né? Então, realmente isso acontece, essa é uma pergunta, isso realmente acontece, as empresas utilizam as redes sociais, pesquisam através das redes sociais, e também qual que é a importância, então, de eu pensar nesse meu perfil, o que eu posso expor de mim ali,
que vai agregar ou não nesse meu, né, na minha candidatura, vamos dizer assim, para esse emprego? As empresas pesquisam sim, né? E nós sabemos hoje em dia que você pode procurar qualquer pessoa na internet que você vai encontrar alguma coisa sobre aquela pessoa, tá? Isso é uma realidade de mundo que nós vivemos, né? Essa exposição nossa, ela existe, tá? É mesmo você às vezes não se expondo, porque cadastros que você faz em sites, qualquer evento que você participa, até a compra, né, numa loja que você vai realizar, os seus dados lá vão para um banco de dados e você não tem controle sobre isso, né? Então, às vezes está publicado coisas lá dentro, você dá uma vasculhada que você vai encontrar coisas a seu respeito. Então, as empresas pesquisam sim. Ah, mas isso não pode pesquisar, isso não é legal, né? Legal no sentido de legislação, né? De lei. Mas as empresas o fazem, tá? Como é que eu quero ser visto? Como é que eu quero que as pessoas me vejam nas redes sociais? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Então, que tipo de pessoa, né, eu sou? Né? Como as pessoas estão me vendo? O que é que eu quero apresentar e o que eu quero mostrar para as pessoas? Eu também volto novamente, né? Bom senso. Bom senso é tudo. Então, assim, você quer uma rede social só com os teus familiares, com os teus amigos? Você quer deixar isso mais amplo, aberto, mais aberto? Você quer manter um perfil teu, por exemplo, uma rede social como o Facebook? Você quer manter um perfil mais profissional? Né? Nós temos várias páginas de pessoas que acabam criando perfis profissionais para divulgar o seu trabalho, né? Para divulgar suas obras. Você quer ter um perfil amigável? Uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: caiu na rede, não tem controle mais, né? E a gente vê as dificuldades que muitas pessoas têm quando acontece algum problema, alguma informação equivocada, ou pessoas que acessam os perfis e agem de má fé. A gente tem a questão dos haters hoje em dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a forma com que eu quero ser vista. Eu sempre recomendo aos meus alunos o seguinte: cuidado com o tipo de fotografia que vocês colocam, comentários, comunidades que participam. Nós temos que saber hoje em dia a linha do que é público e do que é privado, né? Do que é a vida pessoal privada e do que é a vida social, né, nas mídias, que são coisas completamente diferentes. Então, imagina, Priscila, você é uma diretora de uma empresa e eu vou lá e me candidato a ser uma gerente, né, dentro do teu staff lá, dentro dos teus colaboradores, né, nas áreas que você dirige. E aí você vai, eu mando meu currículo, você fala: olha, ela tem uma excelente formação acadêmica, tem uma excelente experiência profissional. E aí você vai olhar o meu Facebook e você encontra lá eu no final de semana bêbada numa boate com os meus amigos. Depois você encontra eu de biquíni, né, numa praia, sei lá, com um copo na mão. Depois você encontra eu viajando, fumando num outro grupo de pessoas. Qual é a imagem que eu estou passando para você? Né? Eu até tenho o direito de, no final de semana, sair num grupo de amigos, ir para uma danceteria, para uma boate, beber alguma coisa. Mas eu não preciso expor isso na rede social, né? Isso é um momento privado meu. Não significa que eu sou viciada em álcool, mas as pessoas que lá olharem a minha página podem me classificar como alcoólatra, né? Então, acho que esses cuidados a gente tem que ter, né? Eu não tenho necessidade de expor, né, o meu corpo físico numa rede social. Cada um é dono do seu perfil, cada um faz o que quer, né? Mas profissionalmente
que agrega? Imagine se eu for uma gerente financeira, o que vai agregar as pessoas me verem de fio dental, biquíni na praia, tomando sol? Será que isso vai agregar alguma coisa dentro lá, no meu momento, na minha expertise de trabalho? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Procurar não expor outras pessoas também, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas da nossa família, namorado, noivo, mas não quer dividir com a gente aquele espaço, não quer aparecer. Então, acho que isso também deve ser preservado, né? Acho que tem que haver bom senso entre o público e o privado. Como eu quero ser visto? E não adianta a gente falar, as pessoas não julgam, eu não estou nem aí porque as pessoas dizem. A gente está sim, né? Porque isso reflete depois nos comportamentos das pessoas para com a gente. Então, eu acho que bom senso, eu diria até ser um pouquinho conservador, isso ajuda e abona bastante. Então, a mídia social é apenas mais um dos lugares onde a gente está se expondo, está representando, como a gente já falou nos outros momentos aqui, e esse cuidado tem que ser realmente, né, muito aí trabalhado. Eu tenho que me preocupar demais com isso, sim, né? Não só pelo lado profissional, como pelo nosso lado pessoal também. Mas rede social é um tema aí que tem muita coisa para a gente discutir, então esse vai ser o tema do nosso próximo programa. E aí fica o convite para que você participe, você envie a sua pergunta. Então, se tem dúvida aí sobre como se portar na rede social, se a rede social lá voltada ao mercado de trabalho funciona, tudo isso a gente vai falar no próximo programa. Então, Amábile, eu agradeço demais a sua presença, né? Toda semana estaremos aqui conversando com você. E quer deixar um recadinho para a semana que vem, Amábile? Semana que vem, redes sociais. Mandem as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas colocações, que a gente vai estar aqui com o maior prazer respondendo para vocês. É isso aí. Então, facebook.com/Rádio Aquário AMB. Acompanhe a nossa programação, acompanhe o Insight. Mande então suas sugestões, suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas, que a gente está aqui para fazer um programa cada vez melhor aí para vocês. Obrigada pela participação hoje. Até mais. Até mais, Amábile. Até mais, Priscila. Obrigada.